Pessoal, boa noite novamente, né? Vamos continuar de onde nós paramos. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Tá tudo bem aí? Tá tudo tranquilo? Áudio, vídeo, perfeito. Mário, Paulo, Laurence, Guilherme, Marisa, Ediedla. Deixa eu ver quem está presente. Tranquilo, né? Tiago. Maravilha. Então vamos retomar aqui. Então, olha só, nós estávamos falando, né, que os requisitos da petição inicial, conforme a aula de ontem, né, estão contidos no artigo 319, né, inciso de 1 ao 7º do Código de Processo Civil. Né? Este é o guia para qualquer petição inicial, tanto faz sendo penal, tributário, trabalhista, civil, né? Nós vamos nos guiar pelo 319, sendo que, por analogia, nós utilizamos para o penal, para o tributário, para o trabalhista, este mesmo artigo, né? Ele é utilizado por analogia, né? Analogia, ela suplementa a lacuna que existe no direito, porque o direito não pode haver lacunas, portanto, né, essa lacuna ela é preenchida através por analogia, ela é preenchida dessa forma, né? Então, direito penal, 319 do Código de Processo Civil, direito trabalhista, 319 do Código de Processo Civil, direito tributário, 319 do Código de Processo Civil. Então eu pergunto a vocês, doutores, faço uma pergunta aí, né, para quem quiser responder via chat, quem quiser responder, né, entrar no vídeo e responder, ou respondam mentalmente aí, né? Se vocês precisarem, né, socorrerem-se, né, se socorrer, né, para fazer uma petição completa, sem errar, sem sombra de dúvidas, sem medo de errar, eu não vou errar, né? Onde eu busco, qual é a fonte que eu me utilizo, né, para buscar o conhecimento necessário para que eu possa fazer uma petição inicial? Essa é a pergunta, e aí eu quero que vocês respondam. Qual é a fonte? Então, voltando lá no primeiro período, Introdução ao Estudo de Direito 1, voltando lá em Introdução ao Estudo de Direito 2, né, e Teoria Geral do Processo 1, quais são as fontes do direito? Essa é a pergunta. A primeira fonte é a lei. Não havendo na lei, eu vou na doutrina, na jurisprudência, nos usos e costumes, né, direito consuetudinário, mas a primeira fonte sempre será a lei. E eu tenho a lei 319 do Código de Processo Civil, é disso que nós estamos falando. No 319 eu tenho o guia completo para penal, tributário, trabalhista, administrativo, embora seja do direito civil. Essa é a questão respondida, perguntando e respondendo. Tranquilo? E aí vem o que nós falamos na aula de ontem, que é redundante, mas eu vou ter que falar aqui, né? O juízo a que é dirigido é número 1, juízo estadual, juízo federal, né? Juiz penal, penal federal, penal estadual. Depende de quem está envolvido, né? Se for um acidente, se for um roubo, um furto comum, um homicídio comum, juiz estadual, né? Tráfico de entorpecentes, juiz estadual. Ah, mas a droga veio do Paraguai. Bom, se veio do Paraguai, atravessou a fronteira de um país para o outro, aí já envolve uma questão de fronteiras, aí o juízo é federal, né? Contrabando ou descaminho de cigarros. E aí, pessoal, atravessou a fronteira, juiz federal, né? O cigarro, ele já está dentro do país, é só uma questão de irregular aí, referente a impostos, juiz estadual. Atravessou a fronteira, juiz federal, né? A questão da Lava Jato, que envolvia políticos, né, com foro privilegiado, juiz federal, né? Se fosse somente uma questão de lavagem de dinheiro sem envolver políticos de foro privilegiado, juiz estadual. INSS, uma autarquia do governo, juiz federal. Tranquilo? Alguma dúvida? Então o juiz aqui é dirigido, né? Causas de juizado especial civil comum, estadual. Mas eu quero a minha aposentadoria e o valor é inferior a 60 salários mínimos, juiz federal, porque o INSS é uma autarquia do governo, juizado especial federal, é isso. Então 319, inciso 1. Bom,
Feito o endereçamento, aí eu venho para a qualificação. O que eu preciso colocar na qualificação? Pela lei, sem ter que decorar, porque eu tenho acesso à lei. Inclusive nos concursos é permitido o vademecum, né, que eles chamam de seco. O que é seco? Ele não tem comentários, ele não é comentado. Deixa eu pegar aqui o meu aqui, ó. Não é propaganda não, mas é um dos melhores, né? Não ganhei, paguei caro inclusive, né? Não ganhei. Antigamente os professores ganhavam livros, né? Hoje eles não estão dando não. Dão também, se ligar lá eles dão. Mas tá aqui, ó, né? Vademecum da Saraiva, seco, lei seca. O que é a lei seca? A lei sem comentários, né? Então isso aqui é permitido em concurso da OAB e qualquer outro tipo de concurso para pesquisa. Então vocês não vão ter dificuldades em fazer uma petição, que aqui está o guia. Número 2, vamos lá. Nomes, os prenomes, o estado civil, solteiro, casado, né? Desquitado, tico-tico no fubá, vai aqui, né? Profissão, número de inscrição, né, no cadastro de pessoas físicas ou cadastro nacional de pessoas jurídicas, CPF ou CNPJ, né? O endereço eletrônico, olha que interessante, pessoal, é exigido o endereço eletrônico. Teve um aluno de um período, primeiro período, ele falou que não gosta de WhatsApp, não gosta de e-mail, não gosta disso. Pessoal, não tem essa de não gostar, não existe mais isso. Hoje o mundo exige, até mesmo para você ter um smartphone hoje, não tem como você, por exemplo, acessar, por exemplo, a plataforma do YouTube ou qualquer outra plataforma. A primeira coisa que eles te pedem é um e-mail, aí você tem que se cadastrar. Agora, escolher se vai ser Gmail, Hotmail, se vai ser qual é o tipo de plataforma, aí é com você. Normalmente as pessoas escolhem do Gmail, né? Normalmente é assim, né? Mas a lei obriga que você coloque o endereço eletrônico, vírgula, domicílio e a residência do autor e do réu. Se não houver esta qualificação desta maneira completa do autor, haverá inépcia da inicial. Anotem aí. Se não estiver de acordo com o inciso 2, a qualificação do autor, inciso 2, haverá inépcia da inicial. Uma petição inépita. Tranquilo, pessoal? Ah, professor, eu esqueço de colocar o meu e-mail. Haverá inépcia da inicial? O juiz pode entender que sim. Pode entender que sim, que a sua petição é inepta, é inapta, que está em desacordo com o inciso 2 do artigo 319 do Código de Processo Civil. Tranquilo, pessoal? Quanto ao réu, é obrigatório eu saber o CPF do réu, saber o e-mail do réu, saber o endereço do réu com exatidão? Nós falamos na aula de ontem que não é? Porque eu não tenho obrigação e às vezes, muitas vezes, eu não tenho como saber estes dados do réu. Então, para o réu, não haverá inépcia se eu não souber, e eu dei um exemplo na aula de ontem, né? Por exemplo, não é? Alguém invade o meu imóvel, eu não sei quem é esta pessoa, não é? Mas no interesse de agir antes de peticionar, antes de entrar no litigioso, antes de entrar com ação de reivindicação de posse ou de reintegração de posse, né? Antes disso, o que eu faço? Eu vou lá, fulano, o que você está fazendo aí? A casa é minha, né? Você está fazendo o quê? Com que permissão você entrou aí? Quem te deu a autorização? Como que você adentrou ao meu imóvel? O que você está fazendo aí? Aí fulano fala, olha, eu estava vazio, eu entrei, não tenho onde morar, né? Procura teus direitos, não vou sair, né? Não, mas eu preciso que você saia. Não vou sair. Então ele resiste à minha pretensão de ter o meu imóvel vazio, e se ele ficar, ele terá que me pagar o aluguel. Já que o imóvel é meu, eu posso até alugar para ele, né? Posso até locar o meu imóvel, mas diante da invasão eu não quero nem locação, porque eu vejo que ele me causará problema. Correto? Tranquilo? Então eu não sei quem é fulano de tal, né? Então, na hora de qualificar de acordo com o artigo 319, inciso 2, eu não tenho a obrigação de qualificar, por exemplo, nesse caso. Mas
sempre eu, autor, terei que me qualificar com todos estes requisitos: nome, prenome, estado civil, profissão, número da inscrição do CPF, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor, de acordo com 319, inciso 2. E do réu existem exceções por conta de que cada caso é um caso, né? Eu estou me divorciando e não sei o nome da minha ex-esposa, atual esposa, já que eu não me divorciei. Isso não se admite, tá, pessoal? Isso pode gerar uma inépcia da inicial, né? Eu não saber o e-mail dela é possível, tá? Mas, né, no geral, eu tenho que saber qualificar autor e réu. Tranquilo? Ponto nesse assunto? Fácil, tranquilo, né? Acho que não tem por que ficar debatendo esse assunto, não. Então, 319, inciso 3º, vamos lá, 3º, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, né? Como eu disse, a aula de hoje é meio que, né, fazer uma questão prática, né, fechando a questão de ontem. Olha só, o fato é a descrição do que aconteceu, né, vamos dizer assim, do ponto de vista, a história pura e simplesmente contada, o fato, sem acrescentar, sem tirar. Eu vinha dirigindo meu veículo, não prestei atenção, bati no veículo da frente, desci, fui conversar com a pessoa foi grossa comigo e etc e tal, nós discutimos e eu virei para ele e falei: procura teus direitos que eu não vou pagar não. E aí ele procurou os direitos dele, mediante a minha pretensão resistida em ressarcir ele no dano. Então, eis a questão, o fato. Qual é o fundamento jurídico do pedido? É a causa de pedir, o motivo, a lógica, que não é a cópia do que está no código, não é a cópia do direito, como eu falei na aula de ontem. Então, fato é a história, fundamento é a lógica, é a causa de pedir, né? Eu estou pedindo porque ele não quer pagar o prejuízo que gerou no meu veículo, o prejuízo que gerou no meu carro, fundamento jurídico, né? Fato, fundamento jurídico é a lógica, a causa de pedir. O direito pode ser a cópia da lei e jurisprudência, cópia da jurisprudência. Dessa maneira, dessa forma, mete a porrada, não pode, né? Aí gera um outro problema. Então é isso, pessoal, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Número 4, inciso 4 do artigo 319, o pedido com suas especificações. Vamos lá, Nós falamos ontem do pedido imediato e do pedido mediato. Qual é o primeiro pedido? Número 1, imediato. Imediatamente eu peço para que o juiz receba a minha ação. Peço a tutela do Estado mediante o preenchimento das 3 condições da ação. Quais são elas? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir. Peço para que o juiz receba a minha ação, peço de forma imediatamente para que Vossa Excelência, Estado Juiz, ilustre ínclito julgador, receba a minha petição inicial mediante o preenchimento das 3 condições da ação. Quais são elas? Possibilidade, legitimidade e interesse de agir, Estando a petição apta e não inepta, recolhido o valor das custas processuais ou mediante ao deferimento da isenção de gratuidade da justiça. Olha que interessante. Eu preciso pagar para entrar com uma petição? Sim. Eu devo pagar? Sim. Mas eu posso requerer uma gratuidade e requerer, portanto, uma isenção deste pagamento de custas? Sim. Quais são os casos em que eu posso fazer esse requerimento? Eu faço esse requerimento quando eu provo, através da carteira de trabalho ou de uma declaração de rendimentos, além de uma declaração de próprio punho, onde eu digo que sou uma pessoa carente, que eu não tenho condições neste momento de arcar com custas processuais, Eu digo isso por escrito, assino, junto cópia dos meus documentos e junto o meu comprovante de renda.
e eu provo que a minha renda é inferior, hoje, em média, é inferior a 3 salários mínimos, inferior a 3.600, inferior a 3.500, gera essa gratuidade, né, necessária para que eu não pague a justiça. Ponto, tranquilo essa questão? Pessoal, qual é o valor das custas em média? Pessoal, por incrível que pareça, né, deveria ser unânime em todo o território nacional. São Paulo deveria ser de uma forma, DF deveria ser da mesma forma, Rio de Janeiro deveria ser da mesma forma, mas infelizmente existe uma variação em todo o território nacional, varia, né? Eu ia fazer uma brincadeira, né? Falar que varia, né? Tem gente que fala isso, né? Varia, porque é um absurdo, né? Essa variação que não deveria ser igual em todos os territórios, mas varia, né? Assim como varia o ICMS, varia os impostos, né? Então varia também essa cobrança de custas processuais. Então quem advoga em São Paulo, como eu advoguei lá durante 14 anos, o recolhimento das custas é 1% no início e 1% no final, de acordo com o valor da causa. E o valor da causa é o inciso 5º, artigo 319, inciso 5º, que é o próximo item que nós vamos falar, o valor da causa, né? Então o valor da causa, pessoal, né, ele serve para isso, ele serve para determinar qual é a instância é local, né? Ele serve para determinar qual é o rito de ritual. Qual é o ritual? Ritual completo ou ritual abreviado? O ritual ordinário completo, da lei completa, ou o ritual da lei 9.099 de 1995, ritual abreviado, né? Da lei do juizado especial civil ou do juizado especial penal, né? Qual é o ritual, né? Abreviado, simplesinho, né? Informal ou rito completo, formal, ordinário, né? Então, o valor da causa, que é o inciso 5º, ele vai me indicar essa questão. E de acordo com o valor da causa, eu vou recolher as custas processuais. Tranquilo, pessoal? Tá fácil de compreender isso? Parece maçante o assunto que eu estou falando aqui, mas é de suma importância compreendermos cada inciso do 1 ao 7º do artigo 319. Hoje é a complementação da aula de ontem, né? Só que hoje, de forma concreta, palpável, eu pego o código, abro o código e cada inciso que eu leio, eu verifico que eu não preciso decorar, eu verifico que eu não preciso comprar um banco de petições, não preciso comprar um CD, não preciso entrar na internet, basta eu olhar o 319 e eu sei que agora eu sei fazer uma petição, bastando observar o 319 do Código de Processo Civil, inciso 1, 2, 3, 4, né? Estamos aqui falando do 4 e do 5. O 4, o pedido imediato, que é contra o juiz, e a partir daqui do pedido imediato, sendo aceita a minha petição com despacho saneador, o juiz vai dizer a possibilidade jurídica do pedido, o juiz vai dizer que a parte é legítima e o juiz vai dizer que há o interesse de agir mediante a pretensão resistida. Então, os 3 requisitos, as 3 condições da ação estão presentes, né? Ao recolhimento das custas ou ao deferimento da gratuidade, né, mediante a um requerimento de isenção, né? O autor requer a isenção e eu verifico que ele tem direito à isenção e eu dou a isenção e ele está isento. Então, de acordo com o valor da causa, é isento e aí segue para, né, inciso 2, valor da causa. Pessoal, como se calcula o valor da causa? Ora, o valor da causa, ele se calcula mediante ao artigo 291 a 293, salvo engano, do Código de Processo Civil. Eu não vou voltar nisso, porque não é o importante aqui nós falarmos de como se calcula isso. Mas, normalmente, o valor da causa tem a ver, tá, com o bem da vida.
Anotem aí, bem da vida. O que é o bem da vida? O bem da vida, esse termo bem da vida, é o que eu quero dentro do litígio. Se eu tive um veículo, né, envolvido em um acidente, eu quero ressarcimento do valor da batida, da colisão e etc. Tal, tive um prejuízo de 10 mil reais, esse é o bem da vida, esse é o valor da causa, 10 mil reais. Tranquilo? Alguma dúvida? Simples assim, né? Bom, em causa de valores, por exemplo, envolvendo pensão alimentícia, o valor da pensão que eu quero é de um salário mínimo, né? Então, normalmente, para a pensão alimentícia, é o valor de um salário mínimo que eu estou requerendo, multiplicado por 12, um ano, né? Então, vai ser 12 mil, né? Mais ou menos isso. Vai ser em torno de 13 a 14 mil, que é 1.320 vezes 12. Então, esse é o cálculo que se atribui ao valor da causa, né? Artigo 319, a petição inicial indicará o valor da causa, inciso 5, dessa forma, nesse valor, nesse modelo. Tranquilo, pessoal? Né? Bom, inciso 6, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. As provas, pessoal, já devem ser na petição juntadas, né? E se caso eu não consiga fazer isso de imediato, tem que haver a indicação dessas provas, indicar que serão juntadas no decorrer do processo, mas eu devo juntar o que eu puder juntar logo na petição inicial. Por exemplo, eu tenho que provar quem sou eu, com cópias da minha identidade, do meu CPF, do meu comprovante de residência. Se é um acidente de veículo, a cópia dos documentos do veículo, né? Licenciamento, CRLV, né? Certificado de registro e licenciamento do veículo, né? Eu tenho que juntar, eu tenho que mostrar que o veículo é meu, que eu sou parte legítima para pleitear o ressarcimento do dano, né? Eu tenho que juntar um croquis do local, da dinâmica do acidente. Tudo isso eu tenho que juntar logo, né, na inicial, de acordo com o inciso 6º, artigo 319 do Código de Processo Civil. Pessoal, vocês estão acompanhando? Tudo tranquilo? É bem simples isso. Este é o guia, né, de como fazer a petição inicial. Artigo 319, que diz que a petição inicial indicará o juízo a quem é dirigida: nomes, prenomes, status civil, existência da união estável, a profissão, número do CPF, número do CNPJ, endereço eletrônico o autor tem que ter e-mail. Não existe uma petição que você não tem e-mail. E hoje, além disso, tem mais um detalhe que não está aqui, mas já vai estar. Qual é o detalhe, professor? Fala aí pra gente. Estão acompanhando, né? Qual é o detalhe? Que vai ser obrigado, que não está na lei, mas vai estar na lei em breve. Esse artigo vai ser modificado, em breve vai ser modificado. E aí vocês vão lembrar de mim, vocês vão falar, bem como o senhor falou, e ia mudar e mudou. Vai ser obrigatório, hoje é obrigatório o endereço eletrônico, vai ser obrigatório o telefone. Como assim, professor? Por que isso? Por que o telefone? Porque o número de telefone está ligado ao aplicativo que hoje se cita, intima-se através do aplicativo de WhatsApp ou Telegram. Vai ser obrigatório já, em breve. Porque já é utilizado, por exemplo, para citação no juizado especial civil, né? O oficial manda uma mensagem no seu aplicativo e fala: olha, aqui é o oficial de justiça, posso te citar pelo aplicativo? Aí você vai falar que não. Você fala que sim, como pessoa de bem, de boa fé, você fala que tranquilo, pode citar. E aí você fica citado via aplicativo. O oficial não bate na sua casa mais, né? Ele já faz tudo via aplicativo. Ele pede uma foto sua, te pede uma foto do seu documento. Aí você, com o documento em mãos, você fala: não, pera aí, deixa eu ver se meu documento está aqui.
Aí você pega o documento, abre a carteira, né? Aí pega a sua CNH, aí ele fala, mostra a CNH aí para mim. Aí você manda uma foto da CNH, frente, verso, com assinatura, né? No caso do advogado, carteira, frente, verso, com assinatura. Aí você manda tudo isso e aí, o que acontece, pessoal? Não tem bolsa, Camilo. O que acontece, pessoal? Fica registrado no sistema, fica validado, a sua citação torna-se válida. Lembra que nós falamos na aula de ontem sobre os atos processuais? Qual é o primeiro ato? Petição inicial. Qual é o segundo ato? Não é a contestação. A contestação é o quinto ato. O segundo ato é a avaliação do juiz, pelo juiz, do preenchimento dos requisitos da petição inicial, das condições da ação, verificando se a ação está apta e se tem as condições da ação, legitimidade, possibilidade e interesse de agir. E aí o juiz dá um despacho saneador, mandando citar o réu. Então, petição inicial, despacho saneador, cita o réu, e só depois que cita o réu que o réu contesta. É o quarto ou quinto ato a contestação pelo réu. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Né? Então, falamos de valor da causa e falamos das provas. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados devem ir já na inicial, inciso 6º. E por último, inciso 7º, as provas com que o autor, a opção do autor pela realização ou não, vou repetir, pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Tranquilo? O autor já diz, vamos fazer um acordo, podemos fazer um acordo, quem sabe sai um acordo. Ou ele já fala, não quero olhar para a cara desse sujeito, não quero acordo. É possível? É possível. Está aqui, a lei fala isso. Vou ler novamente para nós fecharmos. Artigo 319. A petição inicial indicará não é, talvez indicará, quem sabe dirá, quem sabe indicar, não. Indicará obrigatoriamente, número 1, o juiz, que eu expliquei, estadual ou federal. Número 2, qualificação do autor completa, não tem como eu dizer que não sei o meu nome, meu RG, meu CPF, não, minha qualificação completa com e-mail, inclusive, futuramente, telefone por conta do aplicativo de mensagens para poder facilitar as intimações, as citações, etc. e tal. Número 3, fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Número 4, pedido, né, e suas especificações. Lembrando que o pedido aqui, ele se divide em pedido imediato e após a citação, pedido mediato, né? O juiz passa a ser o mediador do conflito, do litígio. Número 4, já falei. Número 5, o valor da causa. Expliquei como é calculado de certa forma o valor, né? O valor tem a ver com o bem da vida. Se o meu imóvel vale 140 mil, 200 mil, é o valor da causa, 200 mil, né? E em cima do valor da causa, calcula-se as custas processuais, né? Número 6, a prova. E número 7, a opção pela audiência de conciliação ou não. Essa audiência de conciliação é uma tentativa de conversar na frente do juiz ou do mediador sobre a possibilidade de estarmos resolvendo agora no fórum através de um acordo, uma transação civil ou uma transação penal, né, que é o acordo. Não havendo acordo, e aí segue para a análise das provas, né, e segue para o fechamento da ação através de um arredondamento aí, através de uma colocação final por escrito ou em sustentação
sustentação oral. Tranquilo, pessoal? Tranquilo todos os movimentos referentes à petição inicial? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Se não tivermos nenhuma dúvida, né, ponto final para essa questão envolvendo a petição inicial.